Hoje nós vamos conversar a respeito de um grupo de advogados. E o que é que há de especial nesse grupo de advogados que merece a nossa atenção, merece a nossa consideração. Antes da gente seguir, duas coisas. Uma, faça a gentileza, deixe o seu gostei, porque ajuda pra caramba. E dois, é o seguinte, aqui perto está tendo algum ruído, devem estar construindo alguma coisa aí, e talvez de vez em quando vai entrar algum barulho de alguma coisa quebrando, madeira, enfim. Aí você não vai estranhar uma ruideira que talvez apareça aqui no nosso vídeo. Mas conforme eu dizia, é o seguinte, eu estive lendo, na verdade, alguns dias atrás, a respeito de um grupo de advogados, e eles criaram uma espécie de comunidade, enfim, algo assim, chamado Prerrogativas. Em princípio, poderia não ter nada de anormal nisso, né? O advogado podia ser médico, podia ser arquiteto, engenheiros, enfim, professores. E há de mal em um grupo de advogados se reunir, criar lá algo chamado de prerrogativas. Esse grupo chamado prerrogativas, que reúne diversos advogados ricos da chamada elite paulista, esse grupo simplesmente decidiu que eles vão e já estão dando um total apoio para o tal de Lula, vulgarmente conhecido como Mula. Esses caras estão trabalhando pesadamente em prol do tal do Mula. E eu já tinha feito 2 vídeos atrás, quando eles se reuniram com Lula e Alckmin para fazer uma espécie de aproximação. Pois bem, continuando, esse grupo chamado Prerrogativas, conforme eu já dizia, formado por advogados da elite paulista, muito ricos, estão dando total apoio para o tal do Mula. E eles fizeram um esforço para aproximar Picolé, que é Alckmin, de Mula, e para tanto eles fizeram o famoso almoço lá, o jantar, enfim, em um restaurante de luxo, lá um endereço rico, nobre, lá em São Paulo. Daí, o que é que acontece? Não seria assim nada demais se esses tais desses advogados eles não estivessem simplesmente subvertendo tudo, distorcendo tudo, mentindo, atropelando tudo, toda a lógica, todos os fatos, todas as coisas. Eles estão determinados a apoiar o tal do Mula. Então, eles não estão mais enxergando nada, cara. Não existe lógica, não existe racionalidade, não existe bom senso, não existe fatos, não existe nada. A única coisa que eles enxergam aqui, ó, bem aqui na frente deles, é: eu preciso defender esse tal desse Mula. Se precisar mentir, se precisar distorcer, caluniar, não interessa. Quebrar as regras, violar a lei, não importa. O que eu vou fazer para poder apoiar, para defender apaixonadamente o tal do Mula. Tanto que um desses advogados, ele chegou a dizer o seguinte, eu anotei aqui, vou ler textualmente, ele disse: o crime já aconteceu, vai punir para quê? Vou repetir, o crime já aconteceu. Tradução, o cara já roubou bilhões e bilhões. Já tá lá no bolso dele. Ele já roubou. Vai punir pra quê? Punir pra quê se o cara já roubou? Aí você pensa assim, bom, isso aí foi um advogado novato, inexperiente, começo de carreira, jovem, entusiasmado em defesa de Lula que falou isso? Não, não foi, cara. Não foi. Advogado foi um advogado muito, mas muito experiente, com mais de 30 anos de experiência no direito. Um cara que inclusive já teve o nome dele lá no passado cotado para ser até ministro da Justiça.
profundo conhecedor dessa matéria chamada direito, e foi ele que falou essa imbecilidade. O crime já aconteceu, o cara já roubou, eu vou punir o cara para quê? Então veja o nível que está esse tal desse prerrogativas, esse grupo formado por advogados ricos da elite paulista em defesa de Lula. Aí, nesse ponto aqui, vale a seguinte reflexão. Afinal de contas, Lula, ele é da elite ou Lula é povão? Você já parou para pensar nisso? Porque, afinal de contas, o que Lula, que sempre se vendeu como sendo pobre, como sendo operário, como sendo do povão, aquele cara que pega 5 horas da manhã, lotado, lá com aquele mau cheiro de sovaco na cara do outro e tal, aquele marmitex lá azedão, azedume lá do marmitex, do bandecão lá do cara. Ele sempre vendeu essa imagem de ser povão. E afinal de contas, que peste, que porra Lula está fazendo lá em um restaurante de altíssimo padrão, ultra sofisticado, caro, frequentado pela elite paulista. E aliás, não foi Lula que em outras ocasiões disse que a tal da elite, a elite branca, de olho azul, de olho verde, não sei o que lá e tal, é a culpada pela desgraceira aqui no Brasil, que é culpada pelo desemprego, que é culpada pelo cara ser pobre e continuar pobre, que é culpada porque o trabalhador ganha pouco, porque o trabalhador está desgraçado, porque o cara mora ali na favela, no buraco do rato, no cacete a quatro. Não foi ele que sempre culpou a tal da elite, a rica elite? E afinal de contas, o que é que Lula então está fazendo ali no meio do cara que ele acusou em outras épocas de ser o responsável pela desgraceira do nosso país? Afinal, Lula, ele é povão ou ele é da elite? Porque se você for olhar o histórico de Lula, ele sempre abriu o bico para dizer que ele é povão. Repito, pega o ônibus cheio, pega o metrô lotado, o trem lotado, não sei o que lá, eu sou igual o cara que mora lá na favela, eu sou igual o cara que mora lá no fim do mundo, no subúrbio, lá na puta que pariu, lá no inferno. Mas quando você vai ver as ações dele, cara, porque isso é o que conta. Não adianta a pessoa falar. O que conta, o que revela de fato quem é a pessoa, são as ações dela, são as atitudes dela que revela de fato quem ela é. E para analisar o histórico de Lula, ele está sempre ao lado de pessoas ricas, sempre ao lado de pessoas endinheiradas, ao lado de banqueiro, ao lado de empresários, ao lado de advogado rico, frequentando ambientes com pessoas cheias do dinheiro, da elite, o tal do burguês, esquerda fala, o PT fala, o burguês, o filhinho de papai, o patrãozinho, o cara que é o dono da empresa, o cara que está fudendo com o trabalhador. Ele está sempre do lado desses caras, está sempre nesses ambientes. Porra, que cara é esse que supostamente abre o bico, diz que é do povão, mas está sempre enfiado lá no ambiente dos ricos? Vai acreditar em um cara desse? Aí vem uma outra questão que vale a pena a gente refletir, que é a seguinte. Imagine se Lula, ele vencer as próximas eleições. Esses caras ricaços aí, esse grupo aí de advogado, tal de prerrogativas, e talvez por trás desses caras tenha banqueiros, empresários, tenha isso, tenha industriais, enfim. Porque, óbvio, esses caras eles possuem uma série de contatos, uma série de conhecimentos, e quem sabe por trás deles, que já são ricos, ainda tenha mais pessoas ricas dando apoio. É uma possibilidade. Aí eu pergunto, e se Lula ganhar as eleições? O que é que você acha? O cara vai aceitar somente como forma de agradecimento, como forma de pagamento, um tapinha nas costas?
valeu, valeu, muito obrigado e tal, foi bom, é isso aí. Será que é isso que ele vai aceitar? Ele vai mandar uma conta salgada para o tal do mula. E essa conta salgada ele manda para mula e mula manda para o povo realmente. O que é que você acha? Você acha que o ricaço lá, a elite paulista lá e outros que estão ajudando esse cara nesse momento, se ele vencer, o cara vai se contentar somente com obrigado, com valeu, com tapinha nas costas? Então você precisa muito, cara, caso você acredita ainda em mula, acredita nessa conversa dele, nesse papo mentiroso dele de que ele é povão, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é operário, que ele pega busão lotado, você precisa refletir muito, cara. Porque, para encerrar aqui o nosso assunto de hoje, pense o seguinte, cara, mula, ele precisa ainda fazer o quê para você ficar plenamente convencido de que aquilo é mentiroso, que aquele cara é uma tremenda de uma enganação? Ele precisa fazer mais o quê diante de tantas evidências? Vou só citar rapidamente um fato aqui. Eu já fiz até vídeo aqui contando a respeito. Ele já deu até entrevista contando que ele já esteve em uma certa época lá com o tal de Roberto Marinho. E quem era Roberto Marinho? Não era lá o dono da Rede Globo? Roberto Marinho, na sua opinião, é um cara pobretão, um peão aí, pé de mula, que fica por aí? Ou é um ricaço? O tal do Roberto Marinho. E mula já deu entrevista, ele mesmo falou que eu me encontrei com o Roberto Marinho lá em Paris, lá na Europa. Você por acaso tem um amigo ricaço e você anda se encontrando com ele por aí? Se você tem, é porque você tem muita intimidade, muita aproximação com ele. Aí, resultado, você precisa de mais o quê para se convencer de que esse cara, esse tal desse mula, de fato é uma tremenda enganação, é um tremendo de um impostor, é um tremendo de um mentiroso. Ele vai ter que chegar aqui na frente do celular, da câmera de TV e falar para você: fulano, eu sou um mentiroso. Aí somente nesse caso é que você vai acreditar, certo? Vídeo de hoje concluído, está tudo ok aqui. Hoje ainda é terça-feira, estamos ainda bem no começo da semana para andar, mas mesmo assim não custa nada desejar para você boa terça e os outros dias aí, excelentes dias para vocês, tá bom? Faça a gentileza, deixa seu gostei, se inscreva, tá bom? Muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro.